Fala pessoal, beleza? Vamos à correção da prova oficial do quarto bimestre do nono ano do Fundamental 2 de Física do Colégio Darwin. Essa prova do dia 30 do 10. Antes de começar, vamos dar uma observada na quantidade e na qualidade do material que a gente tem distribuído para vocês. É, aqui eu coloquei os links das coisas mais importantes para se trabalhar, né, para poder estudar. O link do Drive, que vai no roteiro de estudo. O roteiro de estudo, só para mostrar para vocês, o roteiro de estudos tem aqui especificando os exercícios importantes. Nesse local, aqui nesse link, ele acessa o Drive. E aí, aqui a gente tem livros de física, né? Esse livro é o livro de física que dá origem ao livro de física de vocês. Aqui são as matérias dos anos anteriores que eu dei aula na escola. E aqui fichas resumos, né, de vários materiais. Tem do positivo, tem do objetivo, tem várias fichas resumos. E também tem livros aqui. Olhando para o ano de 2025, olhando no ano, a gente tem aqui o material do bimestre. Então, eu coloquei fichas resumo, eu coloquei roteiro de estudos, eu coloquei os slides das unidades 9, 10 e 11. Inclusive, tem a resposta do livro, caso vocês precisem de uma ajuda para entender como se fazem os exercícios. E tinha uma lista de exercícios para revisão também, nesse tópico aqui. Tá bom? Então, isso tudo são links aqui. Então, roteiro, lista de exercícios, ficha resumo. Queria olhar para a ficha resumo, queria que vocês observassem o material que a gente tem aqui nas fichas resumo. Então, a gente vai estudar movimento vertical no vácuo. É um movimento uniformemente variado na vertical, com gravidade para baixo, portanto negativa. A aceleração gravitacional do planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, é dado no exercício. Na vertical para baixo, porque é negativo. Então, as equações do movimento uniformemente variado é Lavoisier, Torricelli e sorvetão. É importante observar que as velocidades também têm que acompanhar a regra de sinal da gravidade. Então, se você solta uma bolinha, que nem está escrito aqui, se é solto, a velocidade é igual a zero. Se você joga para baixo, a velocidade é negativa. Se você joga para cima, a velocidade é positiva. E a gravidade fica sempre negativa. Deslocamento é ΔS, ΔT, equação do espaço sorvetão, e aí a gente tem o capítulo 9 para se fazer. Da unidade 10, movimentos gráficos do MU e o MUV. Aqui são os gráficos do movimento uniforme, a equação horária do espaço, e aqui a velocidade constante e a aceleração igual a zero. Precisa lembrar o seguinte, que a área do gráfico da velocidade é deslocamento. É a única coisa que a gente tem aqui. E que do gráfico do deslocamento dá para descobrir o ΔS, ΔT da velocidade. E no gráfico do movimento uniformemente variado, onde você tem espaço como uma equação de segundo grau, velocidade Lavoisier como uma equação de primeiro grau e uma aceleração constante ΔV, ΔT. A área do gráfico da aceleração vai ser o ΔV e a área do gráfico da velocidade continua sendo ΔS. Ao passo que, se você pegar intervalos de tempo e deslocamento, você descobre a velocidade, e intervalos de tempo e velocidade, você descobre a aceleração. E aqui já tem também a ficha resumo da unidade 11 de movimento circular, tudo que precisa saber para acompanhar as aulas que vêm pela frente aí depois da prova do dia 30. Então eu peço que vocês façam as suas fichas e acompanhem as aulas com a ficha para poder facilitar na hora de executar exercício. É super importante criar esse hábito, principalmente em física, química e biologia, tá? Então eu fiz aqui como exemplo, né, para vocês poderem trabalhar. Bom, vamos à correção. Lembrando que nós vamos fazer exercícios de movimento uniformemente variado, porque é um movimento de queda livre ou lançamento vertical. Exercício 1. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Adote a aceleração da gravidade igual a 10 e despreze a resistência do ar. Ele quer saber a altura do edifício. A altura tem a ver com espaço.
E aqui eu vejo que ele me deu o tempo de queda de 4 segundos. Como eu estou num movimento uniformemente variado, eu vou usar a equação do espaço. Só que aqui eu já vou colocar menos g t ao quadrado sobre 2, porque é uma queda e ele fala abandonado. Abandonado significa que a velocidade inicial é igual a zero. Então, uma queda livre. Então, a posição final, eu sei que é zero, é o solo. A posição inicial é a altura do prédio, que eu quero saber, porque ela foi solta de lá. Aqui eu coloco zero, e zero vezes o 4 vai dar zero. Eu coloco a gravidade 10 sobre 2 e 4 ao quadrado. Então, zero é igual a S. Então, aqui vai dar zero, não precisa escrever mais. Eu vou pôr zero só mais uma vez. Aqui vai dar menos 10 vezes 16 dividido por 2. Então, S. Não, desculpa. Zero. Zero é igual a S zero menos 160 dividido por 2, que dá 80. O zero é igual a S zero menos 80. Então, passando para lá, S zero é igual a 80 metros. Essa era a resposta da altura do prédio, de onde partiu, né, a queda livre. Na letra B, pede o módulo da velocidade da pedra ao atingir o solo. Se ele quer velocidade, gente, módulo é o valor só, né? Não quer se é positivo ou negativo, para cima, para baixo, só o valor. Então, velocidade é igual a velocidade inicial, menos gravidade, porque está em queda, sobre a ação da gravidade. A velocidade final, parte do repouso, porque é solto, 10 vezes 4. Então, a velocidade inicial é igual a menos 40 metros por segundo. Ou em módulo, 40. Tudo bem, não tem problema não. Esse negativo quer dizer que é para baixo. Para baixo. Eu não estava preocupado com isso, porque eu sabia que a pedra ia cair. Tá bom? Então, esse é o exercício um, sua aplicação das equações. Exercício 2. Um astronauta está na superfície da Lua quando solta simultaneamente duas pedras maciças, duas bolas maciças, de mesmo tamanho, uma é de chumbo, a outra é de madeira, de uma altura de 2 metros em relação à superfície. Nesse caso, podemos afirmar que, pessoal, vejam esse vídeo aqui. Esse vídeo que a gente vai apresentar é de uma primeira experiência feita de queda livre na Lua. Ele vai deixar cair um martelo e vai deixar cair uma, vamos ver, vamos assistir aqui para ver, uma pena. Um martelo e uma pena. Que beleza. É, amiguinhos. Como pudemos ver aqui, os corpos sem a resistência do ar, todos eles caem ao mesmo tempo, certo? Então a resposta é a, a letra C. A bola de chumbo, a bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira. Não tem nada a ver com a massa. Se não tiver resistência do ar, não tem nada a ver com o formato, certo? Então,
Essa resposta é a letra C. Vou depois colocar o link do vídeo aqui para vocês. Dois móveis A e B são lançados verticalmente para cima. Dois móveis A e B são lançados verticalmente para cima com a mesma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então, a V0, 15 metros por segundo. Do mesmo ponto, quer dizer, da mesma altura. O móvel A é lançado no instante T0 e o móvel B é lançado 2 segundos depois. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Então, aqui você tem o tempo de A e aqui você tem o tempo de B. O tempo de A é igual a 0, 1, 2, 3. Quando o tempo de A é 2, o tempo de B começa de 0 e 1. Isso significa que o tempo de A é igual ao tempo de B mais 2, porque o B está atrasado. O B já estava caindo 2 segundos quando o B começou a cair. Essa parte do texto diz isso. Determine adotando a aceleração da gravidade 10, desprezando a resistência do ar, o instante em que os móveis se encontram. Toda vez que eu falei, né, nas provas anteriores de encontro, tem que fazer a equação do espaço de A igual à equação do espaço de B. Só que a questão é que aqui a equação do espaço é uma equação de sorvetão. S0 mais V0 vezes T mais a gravidade, né, no caso menos a gravidade, porque está em queda, menos a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Eu vou construir duas equações dessa. Eu vou construir uma equação para o A e uma equação para o B. Então, primeiro a equação do A fica igual, sai do solo com velocidade inicial de 15, com o tempo de A menos 10 sobre 2 vezes o tempo de A ao quadrado. Bom, só que o tempo de A é o tempo de B mais 2. Então, o S de A é igual a 15, abre parênteses, o tempo de B mais 2 menos 5, que é o 10 dividido por 2, que multiplica o tempo de B mais 2 ao quadrado. Então, a equação de A fica. Vamos fazer a distributiva. 15 TB mais 30. Esse 30 ficou muito feio. 30 menos 5. Aqui, antes de fazer a distributiva, tem que desenvolver o produto notável. Então, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4TB, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Vamos resolver a distributiva. 15TB mais 30 menos. Distribuindo 5TB quadrado, e aqui fica 20TB, e aqui fica menos 20. Pronto. Vamos juntar todo mundo. Eu tenho menos 5TB quadrado. Agora de TB eu tenho mais 15 e menos 20. Eu tenho menos 5TB. Eu tenho mais 30 e menos 20. Eu tenho mais 10. Essa é a equação do espaço de B. Agora vamos fazer a equação. Vou até fazer de outra cor. A equação do espaço de A. O espaço de A. Essa verde é do espaço de A. Essa que eu vou fazer agora, que é do espaço de B. Estava fazendo o espaço de A. Aqui é B. Com o quê? Zero, porque é do solo, jogado também a 15TB, menos 10 da gravidade sobre 2, TB ao quadrado. SB igual, zero não precisa escrever, fica 15TB menos 5TB ao quadrado. Pronto, essa é a equação do SB. Agora eu vou fazer a equação do SA. Vou fazer a equação do SA igual ao SB.
O SA ficou menos 5TB ao quadrado menos 5TB mais 10 é igual a menos 5TB ao quadrado mais 15TB. Esse menos 5TB quadrado dá para cortar com esse menos 5TB quadrado. E aqui fica assim, ó, com menos 5TB mais 10 é igual a mais 15TB. Letra para um lado, número para o outro. Eu vou deixar o 10 desse lado, vou jogar o menos 5 para ficar positivo do outro. Então fica mais 15TB mais 5TB. Então ficam 10 é igual a 20TB. Passa dividindo, fica 10 dividido por 20. Então o tempo de B é igual a 0,5 segundos. E o tempo de A é só acrescentar 2, é 2,5 segundos. Essa seria, qualquer uma dessas aqui serve de resposta, tá bom? É um pouco mais trabalhoso, mas a gente fez um igualzinho na sala, inclusive estava na lista de exercícios. Então, é passível de ser cobrado. Bom, a altura relativa é achar um S. O aluno tem que entender que se ele articular com a questão da letra B, a gente dá uma considerada com relação ao tempo da questão da letra A, porque vai ficar dependente. Então, a altura relativa do solo que ocorre com o encontro. Então, ele quer calcular o S. Vamos pegar a equação do S do B, que é mais fácil. A S do B é igual a 15TB menos 5TB ao quadrado. Então, S de B é igual a 15 vezes 0,5 menos 5 vezes 0,5 ao quadrado. Quando você multiplica por meio, pessoal, grava isso, você divide por 2. Então, isso aqui dá 7,5 menos 5 vezes 0,25. Primeiro eu tenho que fazer a potência, depois eu tenho que fazer a multiplicação. 0,25 vezes 5 é 7,25. 5 vezes 0,25 é igual a 1,25. Então, a minha posição SB vai dar igual a 8,75 metros. 8,75 metros o cruzamento. Tá bom? Beleza. É uma questão realmente um pouquinho mais complicada, mas, como eu disse, estava na lista, estava nos exercícios que foram resolvidos em sala do livro. O exercício 4. Voltando aqui, eu tenho um gráfico velocidade versus o tempo. O aluno tem que lembrar que do gráfico velocidade e tempo, a área é o deslocamento. E que dá para calcular a aceleração, fazendo um delta V sobre um delta T. Beleza? Primeira coisa, ler o texto, fala: a velocidade de um pequeno corpo entre os instantes 0 e 6 é dada em segundos pelo gráfico. Determine a distância percorrida entre os dois instantes dados. Então, para calcular o ΔS, eu vou fazer a área. A área vai ser a área de um triângulo. O triângulo ele tem uma base que vale 6 e tem uma altura que vale 50. Então, não esquece que aqui está em centímetros e aqui está desculpa, centímetros por segundo e segundos. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 6, a altura é 50, dividido por 2. Então, fazendo a conta, isso aqui vai dar 300 por 2, 150 centímetros. Esse é o deslocamento. Depois ele pede a aceleração durante o intervalo de 4 a 5, de 4 a 6. De 4 a 6, pessoal, o nosso ΔS, opa, ΔS não.
Nosso intervalo de tempo é 2 segundos, é 6 menos 4 igual a 2 segundos, tá? Se a gente olha o gráfico e observa que de 4 até 6, nossa velocidade diminuiu do 50 até o zero. Então, o meu ΔV é igual a menos 50 centímetros por segundo. Então, na hora de calcular a aceleração, eu faço o ΔV sobre o ΔT, menos 50 dividido por 2, igual a menos 25 centímetros por segundo ao quadrado. E era isso. Tá bom? É que eu não estou bem de saúde hoje, não estou bom. Vamos para a segunda questão de gráfico e a quinta questão da prova. Em t igual a zero, um objeto parte do repouso. Se ele parte do repouso, significa que o V0 é igual a zero. Tomando aqui. Então, falou que o corpo parte do repouso e a partir da posição de 1 metro. Então, ele parte do repouso e da posição de 1 metro. Esse aqui seria o x zero. Executando o movimento retilíneo com aceleração segundo a função do tempo dada pelo gráfico. Gráfico dado, aceleração. Dos gráficos apresentados em seguida, indique qual representa corretamente a velocidade do corpo em função do tempo. O que acontece, pessoal? O corpo, ele partiu do repouso. Então, se você pensar na velocidade dele, a velocidade dele começava sendo zero. Só que aí tem uma aceleração. Então, ele tem uma aceleração. Essa área aqui, ó, é o ΔV. A área do gráfico da aceleração é variação de velocidade. Essa área é um retângulo. O ΔV é igual a base vezes a altura. Então dá 1 metro por segundo. Então ele vai subir até chegar em 1. E depois a aceleração fica igual a zero. Então o resto do tempo ele vai ficar uniforme, assim por diante. Então até 0,2 segundos ele sobe, o resto até 0,4 fica constante. Então esse aqui está errado, porque ele não subiu até o número 1. E esse aqui está certo, porque ele subiu até o número 1 em 2 segundos. Não é 0,2, é 2, né? Que é 2 segundos e aqui é 4 segundos. E ele vai embora constante. Então a resposta é letra C. Os demais estão errados. Esse aqui passou, né? 1,5 está errado. O certo seria 1, nem meio, nem 1,5. 1. Então a resposta do exercício 5, letra C. Pessoal, exercício 6, valendo mais 3 pontos, um ponto extra. Então, duas partículas A e B se movimentam sob uma trajetória retilínea segundo um gráfico. Gente, do gráfico da posição, do gráfico do espaço, a única coisa que você pode tirar é velocidade. Delta S dividido por delta T. É isso. Essa linha aqui é a posição inicial S0 de A. Essa linha aqui é a posição inicial de B. Então, aqui, a posição inicial de A valendo meio ponto, era só escrever 600 metros, e aqui era zero metros. A velocidade de A era fazer um delta S de A por um delta T e um delta S de B sobre delta T. O delta S de A é aqui, ó, ele baixou de 600 para 400, delta S de A, foi uma queda de 200 metros. Isso aconteceu no intervalo de tempo de 5 segundos.
Então a velocidade é menos 40 metros por segundo. E a de B, ele subiu, né? Esse é o delta S de B, ele subiu 100 metros em 5 segundos. Isso aqui dá 20 metros por segundo. Cada resposta dessa valia meio ponto, sendo que as respostas de espaço você não tinha que fazer conta nenhuma, só tinha que ler o gráfico. E a resposta da velocidade é fazer basicamente delta S pelo delta T do gráfico. Mais um ponto extra para ajudar. Ele pede, observando que se trata de movimento retilíneo e uniforme, escreva a equação horária do espaço. A equação do espaço é sorvt, SS0 mais VT. Então, o S de A é igual a menos 40. Opa, o S0 de A é 600. S0 é 600, com velocidade menos 40 vezes T. Isso aqui valia mais meio ponto aqui extra. E aqui o S de B seria 0 mais 20 vezes T. Essa é a resposta do ponto extra. Tá bom? Espero que vocês tenham sido aprovados. Se não forem aprovados, estudem a solução dessa prova, estudem a lista de exercícios, estudem o livro pelo roteiro de estudos, tá bom? Está tudo à sua disposição. Participem do núcleo de estudos com o Lucas às segundas e terças-feiras à tarde. Não tem outro jeito, pessoal. Tem que estudar. Só terá êxito quem estudar e entender. Não decore, compreenda. Beijos, tchau.